Aí, pai, vou levar essas duas vadinhas lá pra cima e dar um trato nelas, beleza? E aí pessoal, estou aqui hoje trazendo esse versus especial desse dia especial, que é a do Ethan Winters de Resident Evil 7 contra o Chuck Green de Dead Rising. E o motivo de eu ter feito esse versus é mais que óbvio, afinal os dois são pais, são protagonistas de jogos de zumbis, são loiros, infelizmente tiveram que matar as esposas deles que acabaram se infectando, as filhas deles também são loiras e são bem fofinhas, e o objetivo principal do jogo é exatamente salvar elas. Eu espero que todos vocês gostem. Vamos pro versus. Rose! Shh. Shh. It's all right, Rose. It's all right. Ethan Winters era um engenheiro de sistema comum que em algum momento de 2011 teria conhecido e se casado com uma garota chamada Mia, a qual trabalhava para uma empresa conhecida como Corporação Umbrella, e no meio de uma viagem de trabalho a Mia teria inexplicavelmente desaparecido por 3 anos, até o Ethan receber um e-mail da própria Mia lhe pedindo ajuda e informando a sua localização, mas ao chegar lá ele descobriria que tanto ela quanto qualquer outra pessoa que estivesse naquele local estava infectado por um vírus conhecido como morfo, o qual é controlado por Evelyn, uma arma biológica feita pela mesma empresa para a qual a Mia trabalhava. E depois de várias situações de quase morte, o Ethan conseguiria superar todos os obstáculos e salvar sua esposa daquele pesadelo. E anos mais tarde, o casal teria uma filha, mas repentinamente eles seriam atacados pelos agentes da Umbrella que eliminariam a sua esposa e o levariam junto com a sua filha. Mas o blindado no qual os dois eram transportados acabaria sendo atacado por monstros que eliminariam todos os soldados e levariam a sua filha para uma vila. E chegando lá, ele mais uma vez teria que enfrentar todas as criaturas que surgissem em seu caminho para conseguir salvar sua filha. E depois de vários acontecimentos, incluindo a revelação de que ele nem sequer era mais um humano, ele por fim conseguiria encontrar sua filha. Mas por ter sido mortalmente ferido durante a sua trajetória, ele decidiria se sacrificar pela sua família e se explodiria junto com o Mega Miceto. Mas a sua essência ainda seguiria viva nas memórias da sua filha, que pode viver tranquila sabendo que o seu pai estará acompanhando aonde quer que ela esteja. Em força, como feitos básicos, ele consegue facilmente romper estruturas de madeira como barris, caixas e tábuas, além de também conseguir arrastar estantes pesadas as quais criaturas como os licântropos não são capazes de sequer movê-las. Consegue estourar insetos gigantes com golpes casuais, pode facilmente sustentar todo o seu peso com apenas um braço e sem nenhum sinal de esforço, se mostrou comparável a sua esposa infectada, não apenas conseguindo rivalizar e trocar vários golpes com ela, mas também conseguindo quebrar sua resistência, podendo empalá-la com um pé de cabra enferrujado ou então enterrar um pequeno machado em seu ombro, sendo que a Mia nesse estado não apenas era capaz de suportar vários tiros de revólver, como ela também era capaz de arremessá-la a grandes distâncias e destroçar paredes bem grandes de madeira de forma casual, além de também conseguir ferir o Ethan gravemente utilizando armas e ferramentas. E ele também já foi capaz de rivalizar com os licântropos modificados, os quais já conseguiam destroçar paredes de concreto e arrancar colunas do chão com os braços, mas o seu maior feito foi ter conseguido rivalizar e se mostrar igual de forte que o Jack Baker, o qual além de também conseguir atravessar paredes, rasgar grades de aço com as mãos e mover uma viga bem grande de metal, ele também consegue quebrar a resistência do próprio Ethan, conseguindo não apenas nocauteá-lo, mas também romper os seus ossos e diretamente matá-lo com poucos golpes. Além de também ser comparável à sua esposa, a qual já era capaz de rasgar o Ethan no meio com as suas próprias mãos, sendo que o Ethan era capaz de suportar quedas enormes, explosões e os golpes físicos da Evelyn, a qual foi capaz de reduzir toda a casa dos Bakers a escombros como se não fosse nada. Em velocidade ele consegue reagir a disparos de flechas, se esquivou dos atropelamentos do seu carro mesmo estando num espaço pequeno, é comparável ao Jack que foi capaz de eliminar uma base inteira de soldados da Umbrella e se mostrar igual de velas que o Joey que foi capaz de burlar a reação de 2 soldados, com o próprio Ethan também conseguindo superá-lo sem muito esforço, e ele também se mostrou comparável à Mia infectada, a qual foi capaz de se mover mais rápido que a visão do próprio Ethan. Em resistência, ele suportou até a metade da sua mão desgraçada pela mordida de um licântropo, e resistiu até a sua perna atravessada por uma flecha, e resistiu a golpes que o fizeram atravessar tanto paredes de madeira quanto paredes de concreto, e resistiu aos golpes físicos da Mia, a qual era comparável a ele, e resistiu a levar vários golpes de faca, e a Mia atravessa sua mão com uma chave de fenda e depois
depois a corta fora com uma motosserra, que o Jack corte a sua perna fora usando uma pá, resistiu a ser desmembrado em mais de uma ocasião, consegue suportar explosões e quedas de grandes alturas e resistiu a ter o seu coração arrancado, e mesmo já estando bastante ferido e cansado, ele conseguiu suportar os golpes físicos da Evelyn, incluindo ser atravessado e arremessado por ela. Em inteligência, além dele ser um engenheiro de sistemas, ele também consegue usar diferentes tipos de armas de fogo. Foi capaz de montar um lança-chamas e um lança-granadas utilizando peças improvisadas, conseguiu resolver vários puzzles complicados envolvendo sombras, e após os eventos da Louisiana, ele recebeu um treinamento militar que o deixou igualado com os agentes da Umbrella. Em armas, ele possui diferentes tipos de pistolas, escopetas e metralhadoras, além de também contar com diferentes tipos de facas e serras elétricas, e diferentes tipos de minas e explosivos. E nas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados, resistência a altas e baixas temperaturas, resistência a desmembramentos, golpes fatais e grandes sangramentos, resistência a ácidos e toxinas, uma alta imunidade a doenças, e ele também consegue se regenerar. Chuck Green era um ex-campeão de motocross que teria levado a sua família até uma de suas competições, mas no meio do evento, um enxame de vespas contaminadas com o vírus zumbi seria liberado no meio da plateia, fazendo com que várias pessoas, incluindo a sua esposa, se tornassem zumbis, enquanto a sua filha também teria sido infectada. E anos mais tarde, ele começaria a participar de competições, as quais consistem em eliminar zumbis como forma de entretenimento, até que num dia um desses eventos acabaria sendo sabotado, fazendo com que mais um surto zumbi começasse. E depois de sobreviver ao caos inicial, ele descobriria que a culpa pela sabotagem e o surto zumbi acabaria caindo sobre ele, e com isso ele iria em busca de evidências que provassem a sua inocência, ao mesmo tempo que tentava manter a sua filha viva por meio de medicamentos. Em força, ele consegue mandar zumbis para longe com golpes casuais, além de também conseguir facilmente dominá-los como se não fosse nada, também podendo decapitá-los, desmembrá-los, fatiá-los em diferentes ângulos, e estourar os seus crânios com socos carregados, ou então erguê-los e arremessá-los contra o chão, fazendo com que eles explodam, podendo realizar todos esses feitos mesmo trajando uma armadura pesada, sendo que esses zumbis, além de serem capazes de facilmente dominarem soldados treinados e despedaçarem pessoas com mordidas, eles também conseguem suportar explosões massivas, saindo praticamente ilesos disso, e ele também consegue facilmente manipular o seu peso, conseguindo dar grandes saltos e fazer escalada sem nenhum sinal de esforço, também conseguindo erguer objetos pesados e arremessá-los ou então utilizá-los como armas, e ele também se mostrou como sendo fisicamente superior ao Frank West, o qual é capaz de replicar vários de seus feitos, além de também ter conseguido eliminar o TK infectado com um único golpe, sendo que o TK, ainda sendo um humano, já foi capaz de suportar uma queda enorme seguido da explosão do seu helicóptero, e mesmo estando bêbado e provavelmente sem se alimentar direito, Jack foi capaz de facilmente dominá-lo com um único chute. Em velocidade, ele consegue enfrentar hordas inteiras de zumbis de uma única vez, consegue reagir aos ataques de diferentes psicopatas, incluindo segurança, soldados ou pessoas minimamente treinadas, se esquivou dos golpes de um guincho o qual estava sendo puxado por um helicóptero, além de também conseguir reagir, se esquivar dos tiros de diferentes tipos de armas de fogo, como metralhadoras, miniguns e até mísseis, além de também ter conseguido se igualar ao Frank mesmo estando bêbado, com o Frank não apenas conseguindo replicar alguns dos seus feitos, mas também se mostrando igual de veloz que o palhaço Adam, o qual também conseguia se esquivar e bloquear os tiros de diferentes armas de fogo, sendo as principais delas a Sniper e a Brian M2. Em resistência, além de não se incomodar a aplicar sua própria força, ele também consegue suportar inúmeros golpes e mordidas de zumbis, além de também suportar os golpes de diferentes tipos de psicopatas, os quais utilizavam desde armas brancas como facas, serras elétricas, maçaricos e facões, até diferentes tipos de armas de fogo, como metralhadoras e snipers, e ele também suportou múltiplos ataques do Frank West, mas o seu maior feito foi ter conseguido suportar os inúmeros golpes físicos do Commander, o qual, além de ser fisicamente superior a ele e o Frank, ele também era capaz de desgraçar estruturas metálicas e causar pequenos terremotos com seus golpes. Em inteligência, ele possui um grande intelecto, podendo fabricar diferentes tipos de armas complexas usando objetos aleatórios, além de também ser um excelente mecânico, podendo reparar uma motocicleta enquanto era perseguido pelo exército. É um ótimo combatente, sabendo diferentes estilos de artes marciais e combate corpo a corpo, e ele também conseguiu descobrir quem eram os reais responsáveis
pelo Surto Zumbi com a ajuda dos seus companheiros. Em armas, apesar de não possuir nenhuma arma fixa, ele ainda pode improvisar qualquer tipo de arma utilizando os elementos do cenário. Já em habilidades, ele possui capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, além de também possuir uma alta imunidade a doenças e ao vírus zumbi. Na realidade alterna onde o Ethan não conseguiu salvar a Mia, depois de ter sido resgatado pela Umbrella, ele decidiria se juntar à organização, se tornando um agente de campo. E tudo seguiria normal até a empresa ser acionada pelo governo para investigar e conter o surto zumbi que estava acontecendo no estado de Colorado. E o Ethan, junto de mais alguns agentes, seriam mandados para lá. E chegando lá, os agentes decidiriam se separar para cobrir uma área maior. E enquanto o Ethan eliminava vários zumbis, ele começaria a ouvir barulhos bem altos próximos a ele. E ao se aproximar do local, ele acabaria se encontrando com o próprio Chuck Green, que havia acabado de derrotar um psicopata. E depois de reconhecê-lo e puxar a ficha daquele homem, o Ethan perceberia que ele era o alvo principal, já que segundo as informações fornecidas, ele é o principal suspeito de ter causado o surto. E após se aproximar, o Ethan se apresentaria como um agente enviado pelo governo e informaria que o Chuck precisava vir com ele. Mas por não ser burro, o Chuck perceberia logo de cara que o Ethan planejava levá-lo preso. Então ele falaria que armaram para ele e ele não tinha nada a ver com o surto zumbi, mas o Ethan responderia para ele não tornar as coisas mais difíceis do que já eram. E vendo que o Ethan não iria aceitar e o Chuck não iria se entregar, os dois começariam a se preparar para o combate. Assim começando a luta, o Ethan sacaria um de seus revólveres e tentaria atordoar o Chuck ou atingindo em partes não vitais como as pernas e os ombros. Mas o Chuck facilmente conseguiria se esquivar de todos os tiros e iria para cima do Ethan com as suas luvas de boxe com lâminas, conseguindo atingi-lo com vários golpes antes de ser esfaqueado no abdômen. E antes que o Chuck pudesse se recuperar, o Ethan o atingiria com mais e mais golpes até derrubá-lo no chão. Mas quando o Ethan estava prestes a desferir mais golpes, o Chuck conseguiria chutá-lo para longe. E enquanto se levantava com bastante dificuldade, o Chuck perceberia que o Ethan era forte demais. Mas antes que ele pudesse correr, o Ethan, que já havia se levantado, arremessaria um de seus explosivos nele. E após ser atingido pela explosão, o Chuck acabaria ficando inconsciente. E vendo que o Chuck não representava mais perigo, o Ethan acionaria os seus colegas pelo rádio. Então foi esse o versus, e na força o Ethan era um pouco superior, já que enquanto o maior feito do Chuck é em descansar zumbis que aguentam explosões e superar outras pessoas que também conseguem fazer isso, o Ethan já conseguiu rivalizar com seres que já eram capazes de quebrar sua resistência, que é bem maior que a resistência dos zumbis de Dead Rising. Enquanto na velocidade o Chuck é por muito superior, já que o maior feito do Ethan foi ter conseguido acompanhar a Mia, que conseguia se mover mais rápido que a sua visão, enquanto o Chuck já consegue se esquivar de tiros de sniper, metralhadoras, miniguns e até mísseis. Mas o Ethan compensa isso sendo bem mais resistente que ele, já que não só o Ethan consegue suportar ataques fatais, como também não precisa ser nenhum gênio para perceber que as criaturas para qual o Ethan tomou porrada são bem mais fortes que esse Capitão América indiano aqui. Enquanto na inteligência é um empate, já que os dois possuem quase que o mesmo intelecto. E nas armas o Ethan volta a ser superior, já que além do seu armamento ser fixo, ele também é bem mais útil e versátil que todas as armas que o Chuck poderia fazer. E nas habilidades o Ethan também é superior, já que a sua regeneração e resistência a ataques fatais lhe permitiria suportar bem mais ataques. E no geral, mesmo o Chuck sendo mais rápido e tendo um intelecto similar, o Ethan ainda era superior a ele em quase todos os atributos. E com isso o Ethan teria cerca de 60% de chance de vitória. E eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham um feliz Dia dos Pais. Pai, esse aqui é o Paulo, ele veio me ajudar no trabalho de escola. Você devia ter vergonha, menina.